Oi, seja bem-vindo a mais um episódio Papo de Irmãs. Hoje o nosso episódio é uma continuação do episódio anterior, né? Nós tivemos o episódio com o Padre Felipe e nós aproveitamos que estava na cidade, abusamos da boa vontade dele, já que nós gostamos tanto de conversar com ele, nós fizemos mais um episódio com ele. E nós vamos falar sobre a importância da conexão com Deus no seu dia a dia, na vida diária. Seja bem-vindo, Padre Felipe, mais uma vez. Obrigado. Aqui com a gente. Obrigado. Só lembrando que esse episódio é para assistir com calma, sem muita pressa, relaxado, abrir o coração, ficar bem tranquilo no momento que estiver assistindo. Exatamente. Então, vivemos em um tempo de muita informação, de muitos estímulos, de muitas opiniões. Então, nós falamos de educação, de redes sociais, de filhos e tudo isso conectados com Deus. É isso mesmo. E do papo da fé no cotidiano, na educação dos filhos, no vazio que às vezes mora dentro da gente, de como que a gente consegue manter a vida conectada então com Deus. Por isso, se acomoda, pega o seu vinho, o seu café e vem com a gente em mais um episódio. Um episódio com o Padre Felipe. Se você não assistiu o episódio anterior, vai lá e assiste, que tá valendo muito a pena. E é uma continuação hoje. Tá. Nós vamos falar sobre a educação dos filhos e a vida espiritual, né? Falamos um pouco, né, sobre a família no episódio anterior e vivemos um tempo em que os filhos têm acesso a tudo, muito cedo, né? Qual é o papel da fé na formação emocional e moral das crianças e dos jovens? O que o senhor acha? Olha, pesquisas recentes até, ultimamente, várias pesquisas que diz que a pessoa que reza, a família que reza, é uma família mais equilibrada. Eu posso dizer só aquilo que eu ouvi, né? Mas ele tem razão. Porque Deus faz milagres, faz a diferença, vamos colocar assim. E isso, sem dúvida, que o filho que cresce numa família com Deus, ele cresce muito mais amadurecido, muito mais responsável, muito mais coerente com a vida. Enfim, acho que ele é outra pessoa. Acredito que isso, sem dúvida, que pesa muito, né? Então, até saiu uma reportagem uns tempos atrás de que o que faz, por exemplo, a missa para o fiel cristão. Aquele que participa da missa e aquele que não participa da missa, vamos colocar assim, né? A família que vai à missa e a família que não vai à missa. Como que ela é, como que não é. E até em questões de saúde, em questões de doença, como é que ele encara a doença, como é que ele encara a vida, totalmente diferente. Você vê que, então, por isso que nós voltamos àquilo que já conversávamos, né? Que nós somos diferentes, né? É pena que nós esquecemos. É isso aí. E assim, como ensinar esses valores para essas crianças, principalmente para esses adolescentes? Porque onde hoje os amigos, enfim, a comunidade acaba ridicularizando algumas vezes, né? A sociedade ou os próprios, depende da amizade também, né? Mas às vezes tem alguns amigos que dizem, você vai na igreja, por que você faz isso? Compensação, tem outros que apoiam, né? Mas como trabalhar isso com os filhos, né? Com esses amigos que acabam ridicularizando eles. Sempre vai ter essa força contrária, vamos colocar assim, se é que para dizer, dá para dizer isso. Mas é uma força contrária aos valores verdadeiros, né? Sempre nós vamos ter, vocês como mães, futuramente mães, né? Vocês vão ter isso aí. Vocês vão educar, vocês vão ensinar o filho um valor, e lá fora ele vai aprender um outro valor. Então ele vai ter que ser muito bem firme, bem fiel e acreditar em vocês. E acreditar no que ele realmente sente quando ele vai à missa, que realmente isso importa para ele, né? Isso aí que importa para ele. Ultimamente, veja, até a igreja canonizou santos jovens, né?
isso deu um aperto maior até, né? Apertou a cutis, né? Esse jovem italiano, né, que foi canonizado, despertou na juventude um outro jeito de ver a vida, né? Entende? Que eu também, como jovem, eu também posso ser santo, né? Então, mas que tudo isso vai despertando. Mas que existe essa força contrária, existe, sim. Eu acho que não só nem para o adolescente, tá? Eu acho que De no forma adulto geral. também Sim, acontece isso. nas escolas, Sim. universidades, isso existe muito. Tem professores que, de fato, massacram na igreja, né? Isso, aham. Continua massacrando a igreja por os tempos que aconteceram, né? É. Mas falando de filhos, assim, eu acho que a adolescência é a que mais pesa, né? Porque é a questão de auto se aceitar, né? Eu já não Eles gosto de estão mim, numa eu fase já... difícil, né? eu já tenho todo o problema que eu não sou bonita, que eu não gosto de mim, que tudo que os outros falam é muito, né? Sim. Que é tudo muito intenso. Então, eu acho que na adolescência é mais difícil. O senhor acha que rezar também em casa ajuda a amenizar um pouco disso? Ou como que eu converso com essa criança para que em casa, e que tipo de oração eu posso fazer em casa para que ajude a ir à missa e trabalhar melhor com ele isso? Olha, mostrar para ele a importância desse momento com Deus na vida dele, né? Sem forçá-lo. Que eu acho que o adolescente não deve ser forçado. O adolescente tem uma vida própria, né? E respeitar essa fase da vida dele também tem que ser respeitada, sabia? É uma fase de assentamento, vamos colocar assim. É, exato. Ele E de vai ser- descobertas também. de né? descobertas, de assentamento. Então é que preciso, de fato, dar um tempo para ele também, E né? ter paciência. É. Muita difícil. paciência. E a semente semeada, um dia ela vai brotar. Tenha certeza. Isso sempre ela vai brotar. Nós somos a prova Exemplo disso, né? disso. Porque nós também fomos adolescentes, como eu falei no outro episódio que nós falamos já várias vezes, né? Que nossos pais sempre foram muito envolvidos e sempre estavam em cursilho, um monte de Muito coisa. ativos, né? E teve um momento que eu lembro de mim, que eu ficava assim, meu Deus, tá de novo indo pro cursilho, ainda bem na época ali de adolescência. E hoje, claro que eu entendo, né? Hoje adulta eu sei de tudo, mas também tive esse momento, mas hoje eu colhi tudo que foi plantado quando criança e adolescente, né? Sim, sim. Exatamente. Tá, então vamos falar sobre as redes sociais e o vazio interno. As redes sociais criam uma falsa ideia de felicidade, sucesso e espiritualidade. A comparação com o outro parece roubar a paz de muitas pessoas, né? O senhor acredita que isso vai nos ajudar a afastar de Deus? Essa comparação, a internet, isso ajuda a se afastar? Inteligência artificial, tudo isso é lógico que tem que ser, se não for usado com sabedoria, com equilíbrio, pode desvirtuar. Mas também pode ajudar, né? Como nós falamos antes, Sim. a história de ter os padres que fazem o devocional Isso. toda manhã, que também pode ajudar a Sim, internet, sim, né? Sim, sim, Mas também pode afastar, sim. né? Depende Mas, do que você procura. mas a gente vive em função só dos meios de comunicação, pode afastá-los. Eles devem estar a serviço nosso, não Nós dependentes, né? dependentes. E nós somos muitas vezes dependentes de consumir aquele conteúdo, de Isso. consumir, de ver a vida do outro, de se Isso mesmo. comparar. Isso. É saber usar com sabedoria. Então, Isso se mesmo. existem esses devocionais diários para você assistir, né? Como nós estávamos comentando antes, padres que fazem a liturgia diária para Isso. você acompanhar. Então, usar com sabedoria a tecnologia. E até assim, ó, se é uma pessoa que gosta de seguir os influencers, então segue quem vai realmente Te ao inspirar, culto, é. vai nisso, porque tem bastante que fazem isso, né? Que também vão inspirando e vão fazendo as pessoas, falando a palavra de Deus e tentando ajudar as pessoas a Se ter essa aproximar. criação, essa conexão. Sim. Então também talvez seguir pessoas assim, né? E até o cuidado com o que tu segue, né? Porque às vezes tu acaba achando que um influencer vai para essa linha, mas acaba tendo outras coisas no meio que Desvirtua. desvirtuam, Na verdade, o exatamente. objetivo era outro no final. É. Entendi. Tem muito cuidado. Como a fé pode nos ajudar a aceitar nossa própria história, nosso tempo, nossos limites?
Voltamos ao mesmo ponto sempre. Eu vejo, a fé, ela me direciona melhor, me faz mais fiel. E ela me deixa, assim, mais seguro daquilo que eu sou, daquilo que eu acredito, né? Então, uma pessoa que tem fé, ela enfrenta as barreiras com qualquer doença, dificuldades, sofrimentos, ela enfrenta diferente. Vocês já viram como que isso faz a pessoa que tem fé e uma pessoa que não tem fé, a revolta de uma pessoa que não tem fé e uma pessoa que tem fé? O estado terminal de uma pessoa que tem fé é impressionante. Eu acompanhei muitas pessoas da minha vida assim, que deixam a pessoa, nos deixam arrasadas, né, em si. Porque são pessoas que dão um show de vida, né, para nós. Então, isso eu acho que, sem dúvida nenhuma, que é uma força, sem dúvida, é fenomenal. E padre, essas pessoas que muitas vezes se consideram bem-sucedidas espiritualmente, então participam ativamente, como nós conversamos antes, mas que ainda assim se sentem muito vazias. O senhor tem alguma dica, algo para indicar para essas pessoas que mesmo que estão frequentando a igreja, que fazem sua oração diária, ainda sentem um vazio e não se sentem completos? Falta alguma coisa. Faltou alguma experiência mais profunda com Deus. Olha, a questão está toda ali. Já encontrei na minha vida pessoas que, vamos dizer, tinham cargos elevados, salários altíssimos, bem de vida, mas infelizes. Muito infelizes. Faltava o quê? Faltava o essencial. Tá, então agora vamos falar sobre manter a conexão com Deus no dia a dia. Como ouvir a voz de Deus no meio de tanto barulho que nós temos no dia a dia? É meio difícil, mas é possível, sim. A pessoa tem que se organizar e encontrar tempo para se dedicar um pouco diferente à vida dele, né? Planejar a vida dele, né? Reorganizar a vida dele, né? Ele tem que administrar um pouco a vida dele diferente, né? Nós temos que administrar a nossa vida diferente. Não é só no ativismo, né? E o ativismo, de fato, não realiza, né? Não realiza, né? Então, o senhor acha que o primeiro passo para recomeçar é se aceitar, encaminhar próximo, saber o que eu quero? O que eu quero, de fato, o que realmente me satisfaz. Porque se você olhar para uma pessoa que vive 24 horas em cima, por exemplo, de um trabalho e não tem lugar para nada, eu não sei se ele é feliz, se ele é contente com a vida que ele leva. Então, ele tem que começar a se organizar, a ter tempo mesmo para a família, mesmo com Deus, com a oração. E o senhor acha que a fé passa por fases? É como sustentar a fé quando o entusiasmo vai acabando, que o senhor estava falando agora, né? Que tu tem que ter uma rotina. Até nós falamos num episódio, um dos últimos episódios, a gente falou sobre as metas, as pessoas criarem as metas do ano todo. E um desses era, a gente estava falando, tu quer ter uma rotina certa, eu quero começar a ter uma saúde melhor, encaixar na tua vida para tu conseguir fazer exercício. Eu acho que na fé é a mesma coisa, né? Tu tem que colocar ali junto na tua rotina, no teu dia a dia, para conseguir manter ela e não depois cair, depois de um tempo, lá de 2, 3 meses que começa a ir pra missa, ou ler mais, ou rezar mais, aí depois quando vê, tu já desistiu e nem rezou mais. Dormiu, acordou e não fez, mas nem falou com Deus. Fases na vida da gente tem. Se você não passar, pode chegar um momento de passar por um momento de aquilo que os grandes místicos falam de
aridez espiritual. Qual é o momento de aridez espiritual? Há um momento em que você não sente mais o gosto para ir a uma missa, para uma oração, para... simplesmente não tem. Perdeu aquele elan, vamos colocar assim, né? Você perdeu. Isso pode acontecer conosco. Com cada um de nós pode acontecer. Mas isso não é o fim, né? Isso só os místicos, os grandes místicos falam o seguinte, que essa aridez é passageira. Só que você tem que ser fiel. Você tem que continuar firme, né? Você tem, naquilo que você acredita, você tem, não tenho vontade, mas eu vou, né? Não tenho tempo, não quero rezar, mas eu rezo, né? Rezo aqui do meu jeito, mas rezo essa insatisfação que eu sinto, entende? Que isso passa e volta mais forte do que você era. É verdade. E, padre, essas pessoas que a gente estava falando antes, que às vezes não possuem essas metas, essas rotinas, né, de conexão com Deus, você acha que tem alguma pequena prática diária que pode auxiliar a realizar essa conexão e ter uma diferença na vida, como, por exemplo, ler o devocional todos os dias? Pequenas práticas, se ele diz assim, olha, eu vou me comprometer a rezar todos os dias, 5 minutos de oração, ou vou ler o Evangelho do dia, né? É uma pequena prática que vai te iniciar essa conexão. É uma prática que vai valer para ele. E quando então a gente coloca Deus no centro de tudo, muda a vida da gente, né? Toda a nossa história, como o senhor colocou, né? Melhora a nossa... quando a gente tem uma doença, melhora quando a gente precisa debater com alguma coisa que não está certo, com algum problema, com alguma angústia, e até a questão da própria depressão, né? Quando a gente está deprimido e a gente consegue ter Deus, parece que a gente consegue aceitar esse problema e essa angústia que está dentro da gente com mais facilidade, né? Sem dúvida nenhuma que isso ajuda. Uma pessoa com Deus, uma pessoa de fé, ela enfrenta todos os desafios, né? De uma maneira diferente. Mais leve. Faz sentido até o que eu tenho aqui. Conectar-se com Deus não é fugir da vida, é aprender a vivê-la com mais sentido. É isso. Então, obrigada, Padre, mais uma vez por estar com a gente, por ter ficado aqui esse tempo todo, mesmo tendo um monte de compromisso, um monte de gente para ver. Se o senhor puder, então, deixar uma bênção para a gente dessa vez, né? Uma oração, uma palavra. Pedir ao Senhor que abençoe vocês, abençoe suas famílias, abençoe a todas as pessoas que vão nos ver e ouvir, e que cada pessoa que nos ouça, que vai nos ouvir e colocar em prática, quem sabe, uma palavra que foi dita, pelo menos uma palavra, né? Será o suficiente para que a gente possa caminhar bem na vida. E a última palavra que digo: sejam gente de bem. Façam o bem sempre. Vivam bem. Não duvidem nunca disso. Eu tenho um programa de rádio em Formiga, e a minha última palavra, eu estou sempre, antes da bênção, eu digo: viva bem, faça o bem sempre. Só isso eu digo assim, né? Acho que essa é a nossa característica, né? E é isso que nós vamos levar para a vida também. Vivendo bem, fazendo bem sempre a todos. Que o Senhor os abençoe, fortaleça, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre. Obrigada. Muito bem, e que essa escuta então não termine por aqui, que você possa colocar na sua rotina do dia a dia um pouquinho do que a gente conversou nesse episódio, no episódio anterior, porque todo papo entre irmãs Vira assunto de podcast. Tchau!